pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Edson Gouveia, estou aqui para resolver com vocês algumas questões de penal, processo penal, da prova de perito da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que aconteceu agora domingo passado. Antes de tratar das questões, cabe aí alguns esclarecimentos. Relativamente quanto à prova, ela foi bastante fácil, né? A IADES não tem aí o costume de elaborar questões tão bem feitas como faz a banca CESP, né? Entendo que a prova foi aí fácil, sem grandes complicações e, pelo menos na parte de penal e na parte de processo penal, não vejo aí nenhuma questão que traga aí uma complexidade maior ou que seja uma hipótese de recurso. Vem comigo, bora ver o que a gente pode esclarecer aí. Olha lá. A questão número 30, pessoal, lá de direito penal, ela traz uma historinha, um enunciado e vai fazer algumas perguntas para nós. A questão diz bem assim: considere hipoteticamente que determinado cidadão japonês rouba um cidadão indiano a bordo de certa aeronave privada pertencente a uma companhia aérea brasileira, a qual se encontra em território inglês. Várias informações aqui importantes. Como é que se dá a aplicação da lei penal neste caso específico? Quem praticou o crime não é brasileiro, quem sofreu o crime não era brasileiro, o crime não aconteceu no território brasileiro, aconteceu dentro de uma aeronave brasileira que se localizava em um território estrangeiro. Como que se dá a aplicação disso? Toda vez que se falar de embarcação e aeronave, pessoal, existem algumas regras importantes que merecem aí a sua atenção. Quer ver? Vem comigo no material. Olha lá. Então, falou aqui de aeronave. A primeira pergunta que você tem que fazer é: qual a natureza dessa aeronave? Qual a natureza? A natureza ela pode ser tanto pública como pode ser o quê? Privada. Certo? Se a natureza da aeronave é pública, pessoal, aí aqui eu vou aplicar o chamado princípio da territorialidade. Se a embarcação ou aeronave for privada, o princípio que eu vou utilizar aqui, pessoal, é um princípio subsidiário chamado princípio da bandeira ou princípio da representação. Então vem comigo. Se a embarcação é pública, é território brasileiro, onde quer que ela se encontre. Então, se dentro de um navio brasileiro público houver a prática de um crime, aplico a lei brasileira. Se a embarcação for privada, eu vou aplicar o princípio da bandeira. Aí o que você vai lembrar? Este princípio da bandeira é um princípio subsidiário, ou seja, eu só aplico o princípio da bandeira se e somente se eu não aplicar o princípio da territorialidade. Pegou? É desse jeitinho que vai acontecer. Aí bora lá na questão de novo. A questão diz o quê? Olha lá, ó. É uma aeronave o quê, pessoal? Privada. Se a aeronave é privada, eu aplico o princípio da bandeira. E o princípio da bandeira é um princípio subsidiário. Aonde que aconteceu o crime? Qual foi o território? Olha lá de novo comigo, pessoal. O território aqui é o território inglês. Então, se aconteceu dentro do território inglês, a norma penal inglesa sobressai a norma penal brasileira. Eu só poderia aplicar a norma penal brasileira se essa aeronave estivesse em espaço aéreo internacional. Estando em pouso no aeroporto, eu aplico a norma daquele território, daquele país. O inverso também é verdadeiro. Se uma aeronave indiana, por exemplo, está no aeroporto aqui no Brasil e comete um crime, pessoal, não interessa a natureza da aeronave, perdão, não interessa aí se essa aeronave ela é de outro país. Eu vou aplicar a lei brasileira. Pegou? É desse jeitinho. Então, o que a gente pode concluir desde já? É que nesse caso específico, eu não posso aplicar a lei brasileira. Quem matou não é brasileiro, quem morreu não é brasileiro, não aconteceu dentro do território brasileiro, aconteceu dentro de uma aeronave
privada. Só que a aeronave privada não estava em terra de ninguém. Ela estava onde, pessoal? Num território estrangeiro. E estando num território estrangeiro, prevalece a lei daquele país. Com base nisso, volta comigo lá nas questões. Olha lá, ó. Então nós temos aqui que fala que não aplica a lei brasileira. A questão A, ok? Não aplica a lei brasileira. A B diz, aplica a lei brasileira, sai fora. A C diz, não se aplica a lei brasileira, vamos deixar aqui. A D diz, aplica a lei brasileira, sai fora. A E diz, aplica a lei brasileira, sai fora. Sobrou o quê, pessoal? Sobrou a letra A e a letra C. A letra A diz, não aplica a lei brasileira, segundo o princípio da bandeira ou da representação. Verdade, pessoal? Verdade, porque o princípio da bandeira e da representação, ele não tem efetividade neste caso. Eu lembro que eu disse que ele é um princípio subsidiário, eu só posso aplicar o princípio da representação somente se eu não conseguir aplicar o princípio do quê? Da territorialidade. E como o crime aconteceu em território estrangeiro, não há que se falar em aplicação do princípio da bandeira. Pegou? Então a resposta certa é a letra A, de amorzinho. Vai lá, anota comigo então. Resposta certa, letra A. Segue comigo, próxima questão, questão de número 31. A questão de número 31 diz bem assim, olha lá, ó. O Código Penal brasileiro estabelece em seu artigo 137 o crime de rixa, especificamente apresentando os elementos a seguir. Participar de rixa, salvo para separar os contendores, pena de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Com base no exposto, quanto à classificação das infrações penais, é correto afirmar que a rixa é o quê? Pessoal, o que constitui efetivamente o crime de rixa? Para se ter uma rixa, eu preciso ter vários contendores. Todo mundo batendo e todo mundo apanhando. Lembra do estádio de futebol, tá lá todo mundo brigando, todo mundo batendo, todo mundo apanhando. Isto gera o quê? Uma rixa. Se for só duas pessoas, não é rixa. Se for duas pessoas, pessoal, constitui o quê? Constitui vias de fato. Não há que se falar na figura da rixa aqui. Beleza? Então, para ser rixa, tem que ter muita gente aí, pelo menos 3 pessoas, todo mundo batendo, todo mundo apanhando. Aí, beleza, estamos diante de uma rixa. Ok? Aí ele pergunta, qual a natureza deste crime? Bora ver lá, pessoal, bora ver lá. A primeira opção, a letra A, diz, é um crime de mão própria. Pode ser de mão própria, pessoal? O crime de mão própria é aquele que exige uma qualidade especial do agente. Por exemplo, o aborto praticado pela gestante. Quem pode praticar? Só a gestante, ok? Outro, o infanticídio. Quem pode praticar lá o infanticídio? A mãe que mata o filho durante o parto ou logo após, né? Em razão aí do estado puerpério, do estado puerperal. Quem é que pode? Só a mulher que está grávida. Ok? Só a mulher que está dando à luz, outra pessoa não pode. Então este é um crime de mão própria. Eu posso dizer que a rixa é um crime de mão própria, pessoal? Posso não. Né? Imagine aí que se junta eu, você e os seus amigos, vamos todo mundo brigar. Ora, exige alguma qualidade especial minha? Não, pode ser eu, você e a sua mãe. Não tem qualidade especial nenhuma. É um crime comum, não é crime de mão própria. Então a letra A só pode ser falsa. Vai comigo na B. A B pega e fala bem assim, é um crime permanente. O que é um crime permanente, pessoal? Um crime permanente é aquele que eu tenho o início da execução, ok? E essa execução, ela se prolonga no espaço temporal. Eu posso dizer que a rixa é assim? Não. Briga ali, acabou, foi embora. Não há que se falar em crime permanente. Não é como um sequestro. É diferente, ok? Então vai lá na letra B e marca comigo. Letra B também é falso. É um crime culposo. Não, pessoal. O nosso Código Penal é o Código Penal do dolo. Só penaliza a culpa se houver previsão expressa daquela conduta na forma culposa. E eu não tenho rixa culposa. A rixa é um crime substancialmente o quê? Doloso. Então marca falso também comigo na letra C. Não há que se falar em culpa. É um crime omissivo. Não, pessoal, rixa é todo mundo bater, todo mundo apanhar. Não há omissão, há um fazer, há necessidade de um verbo ativo. Não há que se falar em omissão. Na realidade, constitui um crime comissivo. Marca falso também, então. Olha lá, a letra D, falso, não é omissivo. E aí vem na figura que sobrou. É um crime plurissubjetivo. O que é um crime plurissubjetivo, pessoal? É aquele que, para acontecer, precisa de vários sujeitos ativos.
e o crime de rixa precisa de vários sujeitos, eu preciso ter quantos, pessoal? Pelo menos 3, batendo e apanhando, ok? Então, ele é um crime plurissubjetivo. Vai lá comigo, resposta certa, então, letra E, de Edson. Segue comigo, essa foi fácil, né? Mamãozinho com açúcar, nem parece que a prova era para perito. Segue lá comigo. Próxima questão, questão de número 32. A questão de número 32 traz uma historinha aí. Vamos ver o que a gente pode tirar de importante dela. Olha lá. Um sujeito sofre de estado de sonambulismo desde os 5 anos de idade. Já com 32 anos de idade, em determinada noite, se levanta sonâmbulo, e caminha pela casa, chega à área de lazer, aproxima-se dos itens de churrasco e empunha uma faca de 30 centímetros. Quando o irmão desse sujeito toca a lombar dele para levá-lo à cama, de súbito o sujeito vira e desfere uma facada certeira no estômago do irmão, que, em alguns minutos, perde sangue e agoniza até a morte. O sujeito retorna para o quarto e continua o seu sono. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o referido sujeito... Aí bora ver o que ele traz. Traz várias hipóteses. Antes de eu tratar das hipóteses, vamos destacar aqui algumas coisas. Olha lá, pessoal. O nosso sistema penal, chamado sistema penal finalista, ele busca penalizar hoje a vontade do agente. Então, muito mais importante do que penalizar o resultado é penalizar a vontade consciente do agente. E essa vontade, ela tem que ser o quê, pessoal? Consciente. Consciente. Quando a gente faz o estudo da estrutura do crime, você que já foi meu aluno, lembra disso. Quer ver? Vem no material comigo. Olha lá, ó. Na estrutura do crime, pessoal, para se ter um crime, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um fato típico, não é isso? Antijurídico e culpável. Lembra-te? Culpável. Para o fato ser típico, ele precisa de ter o quê, pessoal? Ele precisa ter uma conduta. A conduta punível é somente a conduta o quê, pessoal? Humana. Porque somente a conduta humana é provida de vontade mais consciência. E aí surge uma questão interessante que é: eu posso ter, professor, uma conduta humana desprovida de vontade ou uma conduta humana desprovida de consciência? Isto é possível? Isto é possível. Na coação física irresistível, eu tenho uma conduta humana desprovida de vontade. Nos atos reflexos, eu tenho uma conduta humana desprovida de vontade. Nos atos de inconsciência, eu tenho uma conduta humana desprovida de vontade. Eu pergunto, você tem controle sobre o seu sonho? Sobre o que você vai sonhar? Sobre o que vai acontecer com você no sonho? Você não tem o controle. Então, no sonho, você tem uma vontade. E esta vontade, ela é uma vontade o quê, pessoal? Incontrolável. É uma vontade sobre a qual a sua vontade não recai. E interessante, quando a gente fala sobre o sonambulismo, no livro do Guilherme de Souza Nutti, o Código Penal Comentado, ele faz uma referência ao sonambulismo, fazendo uma citação de Sigmund Freud, dizendo que, de acordo com Sigmund Freud, o sonambulismo nada mais é do que uma das etapas do sono, no qual a pessoa não consegue aí ter controle sobre suas ações. O sonâmbulo tem controle sobre as ações dele, pessoal? Não. O cara levanta sonâmbulo, vai lá, pega a faca, desfere a faca contra outra pessoa e volta para a cama. Ele não tem controle sobre a ação dele. Se ele não tem controle, significa que a vontade não é consciente. Se eu não tenho vontade consciente, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem fato típico. E se não tem fato típico, não existe o quê, pessoal? Não existe o crime. Pegou? É desse jeitinho. E com base nessa figurinha, bora ver então lá as hipóteses que nós temos. A primeira hipótese fala bem assim, olha lá, ó. Praticou o crime de homicídio. Para, meu filho, não praticou nada. Porque se não tem conduta, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Aí ele diz, não praticou o crime. Aí já começou melhor. Pois o respectivo estado de inconsciência consiste em causa de exclusão da culpabilidade. Volta no desenho comigo. Exclui a culpabilidade, pessoal? Não. Exclui o quê? A tipicidade. Exclui o fato típico. Então a letra B também é
falsa. A letra C fala bem assim: praticou o crime de homicídio culposo, consumado, pois foi imprudente ao estocar o irmão, mesmo sem vontade explícita. Não praticou o crime, pessoal, não tem crime. A letra D diz: não praticou o crime, pois o respectivo estado de inconsciência é uma hipótese de ausência de ação. Porque se não tem vontade, pessoal, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem fato. E, portanto, irrelevante sob o ponto de vista jurídico penal. Haja vista que o conceito de ação tem uma função limitadora no finalismo. Tá aí, falei do finalismo. Excluindo, tá errado aqui, né? Excluindo qualquer movimento corporal que não se encaixe no próprio conceito de ação. Marca verdadeira aí, meu filho. Ó, letra D. Questão correta, então, letra D. A letra E ainda diz bem assim: praticou o crime? Não, não praticou o crime. Então, na questão de número 32, a resposta correta é qual, pessoal? É a letra D e somente ela. Ok? O sonambulismo afasta a conduta, que afasta o fato típico, que afasta o quê, pessoal? Que afasta o crime. A pessoa sonâmbula não tem vontade de matar. Se ela não tem vontade, eu não vou preencher o requisito maior da teoria finalista da ação, que é o quê, pessoal? A existência da vontade. O Código Penal existe para penalizar a vontade consciente aí dos indivíduos. Belezinha? Ótimo. Volta no material comigo, pessoal. Olha lá, ó. Então foi embora aí a questão de número 30, 31, 32. Vem agora comigo aqui questão de número 33. A questão de número 33, ela diz bem assim, pessoal, olha lá, ó. No que se refere à imputabilidade penal, em regra, o direito penal brasileiro adota qual sistema? Em regra, ele adota aí, pessoal, qual sistema? Vai comigo. Olha lá, onde é que está a imputabilidade? A imputabilidade é um elemento da culpabilidade. Então vamos de novo aqui comigo. Olha lá, eu vou escrever aqui na própria tela. O crime é um fato típico ou antijurídico ou culpável, não é isso? Dentro da culpabilidade, nós temos a figura chamada imputabilidade. Imputabilidade. Para eu afirmar que o cidadão é culpável, ele precisa ter imputabilidade. Okay? E dentro da imputabilidade, nós temos aqui várias circunstâncias importantes. A primeira delas, pessoal, é a menoridade, não é isso? Menoridade. Além da menoridade, nós temos o quê? A doença mental. Nós temos ainda a figura do quê, pessoal? Da embriaguez. Da embriaguez. São todas circunstâncias que afastam o que? A imputabilidade. Aí eu vou verificar agora se o critério utilizado é biopsicológico, só biológico ou psicanalítico. Qual é o critério que se adota? Quando a gente fala da menoridade, o critério utilizado, pessoal, é exclusivamente o biológico. Biológico. Ok? Mas a doença mental e a embriaguez, o critério, pessoal, é biopsicológico. Biopsicológico. Por quê? Porque não basta eu ter uma doença mental para dizer que o cidadão é inimputável. Eu preciso ter essa circunstância biológica que retira dele a capacidade de discernimento, ok? Ou de agir de acordo com o discernimento dele. Então eu tenho que ter o somatório das duas circunstâncias. E o mais amplo para a imputabilidade, pessoal, é o quê? É o critério biopsicológico, ok? Então, volta lá na questão comigo. A resposta certa aqui para a imputabilidade, pessoal, é a letra A. Critério biopsicológico. Então, resposta certa, letra A. Lembrando que o biológico não aplica ao gênero imputabilidade, mas somente à espécie o quê? Menoridade. Tranquilo? Belezinha? Então foram aí as questões de direito penal. Verifico aí que a prova é bastante fácil, pelo menos na parte de direito penal. Daqui a pouco eu volto com os senhores na parte de processo penal. Um abraço, pessoal.